Primeira vez, vamos começar com a palavra do Senhor, a ser lida no livro de Primeira Vez, capítulo 18, versículo 20. Acharam? Amém. Glória a Deus, bendito é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. A Bíblia, irmãos, é para ser estudada. Você precisa estudar ela. Ali tem instruções, né? Quando você compra um produto, né, uma mercadoria, um eletrodoméstico, tem instruções nela, né? Como usar. Deus te deu a vida como um presente. E a instrução está na sua palavra, né? Vamos ler? A leitura é meio extensa. Os mais antigos, né, se sentirem cansados, pode sentar, tá certo? Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal é Deus, segue-o. O povo, porém, não lhes respondeu nada. Então Elias disse ao povo: se eu restei dos profetas do Senhor, então Elias disse ao povo: só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu lhe preparei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe atearei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, corrigindo. O Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram um novilho que lhes havia sido entregue, prepararam-o e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e eles pulavam em volta do altar que havia feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: chamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e precise que o acordem. E eles gritavam, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue deles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei de água 4 côvados e derramai-a sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E eles lhe fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o a terceira vez. E eles fizeram a terceira vez. De modo que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de novo
de água, também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou ao Senhor, dizendo: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Glória a Deus. Toleis a se assentar para a honra e glória do Senhor. A leitura é meio extensa, mas eu precisei ler essa passagem inteira, para os irmãos entenderem a mensagem que o Espírito Santo hoje tem para a igreja, amém? Eu estava lendo, meditando nesse texto, e esse texto falou muito no meu espírito, falou muito comigo. Se os irmãos, perceberem, lerem logo no início, Acabe convocou todos os israelitas. Acabe convocou uma reunião dos profetas no Monte Carmelo. E nessa reunião, Elias estava junto, representando a Deus. E Elias disse, contra mais de 400 profetas, eu estou aqui representando a Deus. E algo me chamou a atenção. No texto, quando lemos, diz que Elias se aproximou de um povo, diante do povo, e disse: até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor o seu Deus, se Deus é o seu Senhor, segue-o. Mas se Baal é Deus, segue-o. E o texto ainda continua dizendo: o povo, porém, não me respondeu nada. Titubeou. Titubear. Titubear é vacilar, é estar dividido em dois pensamentos. Elias dá um sermão para o povo. Até quando, Israel? Até quando titubeareis? Até quando estareis divididos em dois pensamentos? Se fores servir a Deus, segue. Mas se for servir a Baal, serve-os. E o texto ainda diz que o povo ficou em silêncio. Cochear, estar em dois pensamentos, estar em servir a dois senhores, isso me chamou a atenção. Hoje, a gente vê uma sociedade, uma igreja. Hoje a gente vê as pessoas, ora de um jeito, horas de outro. Ora a pessoa está totalmente atribulada, perturbada. Ora a pessoa está bem, está em paz. Ora a pessoa está feliz, ora a pessoa está triste. É normal. O ser humano, ele vacila, ele é cheio de altos e baixos. Mas uma coisa que não pode acontecer é na sua fé. A sua fé em Deus, ela não pode ser dividida. A tua vida com Deus, ela não pode ser dividida. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ele continua dizendo, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a dois deuses. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo, o diabo. Mas aí as pessoas falam assim, eu não sirvo o diabo, eu não sirvo o mundo. Todas as vezes, irmãos, que colocamos prioridades acima de Deus, acima do que Deus estabeleceu na sua palavra, todas as vezes que decidimos tomar um caminho contrário à vontade de Deus, estamos honrando a quem? Todas as vezes que desprezamos as orientações de Deus e seguimos os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias opiniões e aquilo que achamos que é o correto,
desprezando a vontade de Deus e priorizando a nossa, estamos servindo ao mundo, estamos servindo a nós mesmos. O povo de Israel foi um povo separado, foi um povo que Deus escolheu para ser separado. Eles eram separados para Deus, para adorar a Deus. Era um povo escolhido. Só que o povo começou a se rebelar contra Deus, adorando deuses estranhos. Começaram a adorar Baal. Trazeram um povo que antes era escolhido a Deus, de Deus, reservado para Deus, começaram a se prostituir e adorar a deuses estranhos. E aí Elias vem dizendo: até quando, Israel, você vai cochear em dois pensamentos? Até quando, Israel, você vai titubear em dois pensamentos? Ou você serve a Deus, Israel, ou você serve a Baal. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve a sua carne. Ou você se rende e se dobra aos caprichos deste mundo, ou você acata, abraça a palavra de Deus e segue em frente. Então assim, Elias repreende o povo, e o povo começa a ficar em silêncio. Você vê que o texto diz: o povo, porém, não lhe respondeu nada. E é assim na vida de muitos que oscilam em dois pensamentos. Você vê aí as pessoas hoje em dia inertes, paradas, não tomam uma decisão na vida. Passa um ano, passa 2 anos, e a pessoa permanece no mesmo lugar, na mesma situação, na mesma estaca, não avança, não progride. Não responderam nada. Um povo inerte, parado, sem ação. A sua vida tem que ter movimento, movimento em Deus, movimento na palavra do Senhor. E esse povo estava parado, e Elias chama a atenção do povo. E é assim que a palavra é conosco. A palavra vem como um refúgio, como um escape, como um alerta. E desperta enquanto há tempo. É assim que Deus fala para a gente: desperta. Até quando cocheareis em dois pensamentos, em dois caminhos? Não dá, meu irmão, não dá para servir a dois deuses. Ou você é de Deus ou não é, porque de Deus ninguém se zomba. Então Elias disse ao povo: só restei eu dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Muitas das vezes, irmãos, para servir a Deus, para seguir a Deus, para ser de Deus, muitas das vezes você vai se encontrar sozinho, sem apoio. Muitas das vezes começa até dentro de casa, viram as costas. Elias disse: não restou ninguém, sou eu. E muitas das vezes é assim lá fora, porque a grande maioria e o mundo, ele caminha a passos largos para o inferno, para a perdição. E aqueles que permanecem firmes, convictos da fé em Deus, são poucos, minoria. Olha lá, né? Se não restar só você. Mas eu digo para você: se ficar só você, Deus é contigo. Assim como Deus foi com Elias, assim Deus é com você. Mesmo que você, na sua caminhada, se encontre sozinho. Porque é assim que Elias se encontrou, nessa situação. Não restou ninguém, só está eu. Então Elias faz uma proposta para os profetas de Baal: tragam 2 novilhas, vamos fazer um sacrifício. Vocês, profetas de Baal,
começam a invocar o seu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiramente. E assim foi firmado esse acordo entre eles. E o texto vai dizer, para quem não conhece a história, que eles passaram da manhã até meio-dia, clamando a Baal, para que Baal descesse fogo no sacrifício. E não deu certo. E eles começaram a clamar. E teve um momento que Elias começou a zombar deles. Olha, fala mais alto. Talvez o seu Deus não esteja ouvindo. Talvez ele saiu. Talvez ele está falando com alguém, né? Talvez ele está ocupado demais. Por isso grita mais alto. Talvez o seu Deus escuta. E é assim que é lá fora. A vida de quem não tem Deus, eles clamam, eles pedem. Você vê, eles se refugiam em tantas coisas, né? O ser humano sem Deus, ele procura refúgio em muitas coisas. É a vida aí lá fora, é assim. A pessoa que não tem Deus, muitas vezes ele vai buscar a paz dele nas drogas. A pessoa que não tem Deus, muitas vezes, num relacionamento proibido, em prazeres. Mas nada nesse mundo tem resposta para a tua vida. Só Deus pode responder às suas expectativas. Só Deus pode preencher a tua vida. É só Deus. Nada nesse mundo se compara ao amor dele na tua vida. Nada pode preencher o seu mundo se não for em Deus. Se Deus não tomar a tua vida. Então assim, começaram a clamar e nada. E Baal não respondeu. Elias zombou deles. E aí o texto diz que eles pegaram o novilho que lhes havia sido entregue, prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. E pulavam em volta do altar que havia feito. E eles gritavam, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas, com lanças, até escorrer sangue deles. É assim a ação do inimigo. Tem muita gente hoje em dia tomando caminhos ocultos, caminhos que não é caminhos que Deus preparou para ela. Tem pagado caro. Tem muita gente sofrendo, pagando um preço alto, porque é assim que a ação do inimigo, quando o inimigo entra na vida de uma pessoa, é dessa forma: retalha a dor, a sangue derramado dela mesma. Na passagem, sabe, em Marcos 5:3, fala do endemoniado de Gadareno, né? De Gadara. O endemoniado. E em Marcos 5, vou ler para os irmãos ver. Em Marcos 5 diz assim: porque, observe, esse homem morava nos sepulcros. Olha o que o inimigo faz, presta atenção. Esse homem morava nos sepulcros. Nem mesmo concorrentes alguma era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros, pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Então você vê que aquele espírito maligno, quando pegava ele, condicionava, forçava ele, induzia ele, dominava ele para ir para os sepulcros. Marcos diz que esse homem, ele mesmo se cortava, gritava, não tinha algemas, correntes que poderiam detê-los, prendê-lo. Esse homem sofreu humilhações, cortes, e é assim. A ação do inimigo. E agora você imagina a pessoa se autoflagelar. Tem muita gente aí, por não aceitar a Cristo, por não abraçar a palavra de Deus, tem passado maus bocados, flagelos, tem pagado o preço
pesado, comendo o pão, né? O pão que o diabo amassou, tem essa frase. O pão que o diabo amassou. Por quê? Porque não se sujeita. Porque ainda está no domínio das trevas. Porque quem é o seu Deus? Quem é que governa a sua vida? Deus ou o mundo? Deus ou você? Muitas das vezes você vai por caminhos, mas quais os caminhos que você tem percorrido? Quais os caminhos que o teu pé tem caminhado? A Bíblia diz que os caminhos desse homem eram caminhos de trevas, caminhos de sepulcro. Esse homem estava num lugar onde tinha morte. Essa era a situação desse homem. Mas quando ele teve um encontro, quando ele viu Jesus, tudo foi transformado, tudo mudou. Agora esses profetas de Baal se mutilavam, né? Se cortavam. O texto diz, eles se feriam, se retalhavam com facas, com lanças, até escorrer sangue deles. Agora você imagina a cena, né? Desde de manhã até as 3 horas da tarde, se autoflagelando, se cortando. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou, consertou o altar que havia sido derrubado. Muitas das vezes é isso. Às vezes a pessoa fala: nossa, eu tenho sofrido. Mas por quê? Falta reparar o altar do Senhor. Elias reparou o altar, Elias consertou o altar do Senhor. Nós precisamos consertar o altar do Senhor. Muitas das vezes você pode ter sido no altar de Deus no passado. Deus pode ter te usado antes, talvez hoje não use. O Espírito Santo diz: vamos reparar o altar do Senhor. Vamos reparar a adoração. Vamos reparar, vamos voltar ao primeiro amor. Devemos voltar atrás. Arrependimento é isso, é voltar atrás, deixar as velhas ações, deixar os velhos costumes e voltar ao Senhor. Arrependemos, deixa para trás e volta para Jesus. A mensagem da cruz é essa. Há a solução, mas a solução está em Jesus. Ele pegou, diz o texto, ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova onde se podia semear 2 medidas de semente. Ele pegou as pedras, ele pegou a rocha. E qual é a rocha? A rocha é a palavra do Senhor. A sua vida tem que estar firmada na palavra de Deus. Exemplo disso foi o Senhor mesmo que nos deu. Está na palavra dele. Em Mateus diz o seguinte: 2 fundamentos, Jesus ensinou isso. A tua vida tem que estar firmada na rocha, na palavra de Deus, porque aquele que aceita a palavra de Deus e obedece e cumpre, Jesus disse: eu o assemelharei ao homem que fez a sua casa, firmou a sua casa nos alicerces dela na rocha. Você fez a sua casa na rocha. Vai bater a tempestade, vai bater os problemas, o vento vai assolar, mas você vai permanecer firme em Deus, porque você está sólido, firme na palavra de Deus, que é a rocha. Ele é a nossa rocha. A palavra de Deus é a nossa rocha. Rocha contra o quê? Rocha contra as investidas do inimigo, do diabo lá fora. Mas para isso acontecer, você tem que estar firmado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa rocha. Você quer que eu te prove? Eu te provo na palavra do Senhor. 2 Samuel 22:32 diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus?
2 Samuel 22:45 diz: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salvou. 1 Coríntios 10:3-4 diz: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo disse: aquela rocha se chamava rocha de Meribá, aquela rocha que, sabe, Moisés bateu o cajado. Essa rocha é Jesus, e essa rocha está aqui essa noite. Você vai beber da água. Aqui a palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do teu interior. Eu disse hoje lá no batismo, há um rio que corre do trono do Senhor. Esse rio é Jesus, esse rio é Ele. O Velho Testamento é a sombra dele, Ele é a concretização da nossa salvação, e só há uma esperança para o homem, e essa esperança está em Jesus e nada mais. Não há esperança para a humanidade, só há esperança em Jesus Cristo. A verdadeira paz está nele. A verdadeira paz, você está me ouvindo aqui essa noite? Só há paz nele. Só há paz nele. Ele disse: a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, porque no mundo enfrentareis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencerás. Quais são os problemas que se levantam na tua vida? Quais são os problemas que têm afligido a tua vida, meu irmão? Uma doença? Um problema financeiro? Uma desavença no lar? Quem é o seu problema comparado ao Deus que a gente serve? Quem é esse problema comparado ao Senhor que você serve? Quando você chegou aqui essa noite, Ele já estava te esperando. Ele conhece você, Ele tem cuidado de você. Por isso não tem problema, não há adversidade, não há tempestade que possa tentar te assolar, porque estamos firmados na rocha, e essa rocha é Jesus. Jesus, essa noite, essa rocha é Jesus. Você, meu irmão, está firmado na rocha. Em nome de Jesus, os teus pés estão firmados na rocha, na palavra do Senhor. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Em nome de Jesus, seus inimigos não vão prevalecer contra a tua vida, porque você é lavado, remido no sangue de Jesus. A sua família é de Jesus. Faça proclamações, faça declarações poderosas hoje, em nome de Jesus. Se levanta como guerreiro do Senhor, em nome de Jesus, porque Deus te garante vitória. Aleluia! Que Deus reveste você mesmo hoje com essa autoridade que há no nome dele, meu irmão. Glória a Deus. Os maiores milagres que aconteceram de tirar o fôlego de Jesus não foi dos judeus, foi de pessoas que estavam perdidas, muitas das vezes à margens, marginalizados, desprezados pelo mundo. Mas Jesus acolheu a tua fé, meu irmão. Que a tua fé essa noite faça você vencer, romper barreiras, obstáculos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas das vezes as adversidades, os nãos, as improbabilidades se levantam, sabe, para assolar a nossa fé, para nos frustrar, nos desanimar. Mas eu quero dizer, essa noite, em nome de Jesus, vai descer fogo dos céus na tua vida hoje. Hoje o teu altar vai ser restabelecido, a adoração ao Senhor na tua vida vai ser erguida, vai ser restaurada, em nome de Jesus Cristo, porque Ele espera de você um coração lavado, um coração entregue, remido, em nome de Jesus. Ele quer você 100%, não é 50%, não é 70%, é 50%, meu irmão. Ele espera tudo de você, dê tudo para Ele, que você vai ter tudo dele, meu irmão. Você vai ter tudo dele, mas a partir do momento que você se entregar, se entregue.
se entrega, não coxinha não coxinha em dois pensamentos não, mas que os seus pensamentos sejam Jesus, que a tua vida seja firmada em Cristo, essa noite, aleluia, graças a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, amém? Quem gostou da palavra? Glória a Deus. Eu queria pregar mais, irmãos, mas o relógio é o meu inimigo. Mas que o Senhor, sabe, encha você mesmo dessa fé, dessa coragem. Que Deus faça desse fogo dos céus, que você seja esse sacrifício vivo, essa adoração ao Senhor Jesus. Que a sua vida, meu irmão, não seja para agradar aos homens lá fora, que o seu dinheiro não seja para agradar o mundo e o diabo lá fora, que a sua casa não esteja debaixo da autoridade do diabo, mas tudo em tua volta seja para Jesus, seja para adorar o Senhor, tudo na tua vida seja para Deus, seja para glorificar o Senhor na tua vida, porque Ele tira o homem do monturo e faz assentar príncipes. Ele que te dá vitória, Ele que te garante vitória, em nome de Jesus. Pode estar difícil agora, em nome de Jesus, mas eu declaro, em nome de Jesus Cristo, essa situação vai mudar, porque a gente vive pela fé. Mas na frente do texto, Elias disse para Acabe: já sinto o cheiro de chuva pesada chegando, que seja isso. Lá na casa do João Paulo foi pregado isso: já sinto o cheiro de chuva pesada chegando. E assim é na tua vida, meu irmão. Já sinto o cheiro de chuva pesada na tua vida, a bênção do Senhor na tua vida, Deus mudando a sua situação, a tua história, em nome de Jesus Cristo. Oh glória! Deixa eu orar pela tua vida. Se coloca de pé, vamos terminar o culto. Glória a Deus, as crianças agora